Gente, sejam bem-vindos aí a mais um Syncup do WTF 3 Pega a Visão Campus. Essa única singular edição pioneira, né? Ligado à cultura do conhecimento livre, conhecimento aberto, sobre a emergência da Web3, né? Como espaço cibernético. A gente está aí já no terceiro e último ciclo e iremos finalizar, depois de praticamente mais de 2 anos, tá? Essa exploração agora no final de outubro, tá, galera? Então, fiquem ligados aí que a gente vai estar finalizando, tá? Ali no dia 31 de outubro, nós vamos estar finalizando essa longeva exploração, correto? Eu vou ver se eu consigo fazer pelo menos um camp, em função de eu ter marcado e desmarcado várias vezes, justamente por causa do volume de assincronia que o terceiro ciclo, né, acabou se tornando. Eu acabei não conseguindo encontrar mais espaço para marcar com as pessoas que eu falei, né? Elas obviamente acabaram ficando ocupadas, mas eu vou ver se pelo menos um camp a gente consegue realizar, tá bom? Para poder finalizar o terceiro ciclo. Hoje nós vamos estar fazendo a detonação da sétima bomba cognitiva, que a gente vai estar detonando sobre o que é, afinal de contas, o Web 2.5, né? Vamos estar conversando sobre isso. E antes da gente começar a fazer a exploração, vamos fazer aí, né, o nosso check-in, para sentir como é que todos estão chegando. Então, começar aí pela Heroíla, que foi a primeira a chegar aqui comigo. Fica à vontade, querida. Na sequência, passa para quem você quiser aí. Hum, cheguei. Bom, cheguei pensando em recursos abundantes, o que tá aí na órbita que a gente não tá percebendo. E, putz, adoraria que mais pessoas tivessem mais acessos. E vamos batalhar para isso. Gente, às vezes é batalha, né? É pegar um facão e abrir o caminho. E às vezes é só aguardar, porque a coisa acontece. É só a gente estar mais aberto aí para receber. Bom, foi um check-in um pouco mais diferente. E como eu tô, bom, tive aí, né, umas crises de raiva e tal. E eu percebi que a única coisa para me acalmar a raiva é ficar em silêncio. Então, fiquei em silêncio por 24 horas, até ajudou um pouco. Já tô de boa. E a vida segue, né? Eu passo para a Elite, chegou como segunda pessoa que estou impactada em saber que vai finalizar em outubro. Mas, bom, se tiver mais camps, mais tempo, podemos ficar, se todo mundo quiser, claro. Mas o povo se distraiu. Não sei se Guilherme nasceu a filhinha dele e aí já saiu do plumo, né? Mas Guilherme é um dos que mais estava empolgado em chegar até o fim. Mas é isso. Bem-vindo, Pablo. Que bom que você está aqui. É a primeira vez, pelo menos é o que eu entendo, né? Que você é a primeira vez que está por aqui. Seja bem-vindo. Espero que você aproveite bastante, usufrua bastante e cocrie também. Passo para Eli. Bom, hoje eu chego bastante animada, né? Hoje eu pude aí fazer uma reunião com um dos meus parceiros, que a gente estava aí meio afastado aí por outras questões, e fico feliz do nosso retorno ao trabalho. Também aproveitei já para colocar, Vini, dia 31 não vai dar para encerrar, tá? Eu acho que a gente vai ter que ver outro dia para encerrar, porque eu vou estar indo para um evento, né? Então, fica aqui já o meu pedido que não vai ser dia 31. Mas chegou aí bastante animada aí hoje, para a gente poder aí co-criar, né, essa trilha de conhecimento. E eu passo para o Pablo. Falou, galera, boa noite, chego bem. Quero pegar essa visão aí agora, entender mais um pouquinho, sentir essa explosão dessa bomba cognitiva aí. E é isso. Olá, Vini. Então tá, gente. Vamos começar, né, como a gente sempre faz, gerando um cipher, que é uma roda, né? Ativando aí nossa capacidade de escuta empática, ativar nossa capacidade de escuta empática, de ouvir o outro, né? Realmente ficar no momento presente, né? Se sentir presente aqui no momento, está literalmente sincronizando, né? Sincando
os nossos fluxos e começar a primeira rodada, cada um compartilhando o que entende por Web 2.5, tá bom? E aí, na segunda rodada, como vocês sabem, cada um fala o que achou de interessante e o que o outro falou. E aí, na terceira, eu entro em campo para a gente começar a fazer a detonação, tá bom? Então, começando aí por você, Deruíla, querida, fica à vontade. Ai, que pergunta. Bom, eu vou dizer como um papagaio, não como um entendimento assim intelectual definitivo. Como um papagaio, que eu já ouvi falar de alguém que manja muito, para mim é o Dino. Ele falou que o Web 3.5 é que assim, as pessoas estão falando de Web 3, mas estão um passo anterior, não estão no Web 3, estão no Web 2.5, que eles estão falando de Web 3, mas tem comportamentos e escolhas muito degenerativas, muito predatórias ainda, e especulativas com as criptos, apenas como ganhar mais, como ser mais rico do que o amiguinho, e não necessariamente em distribuição de conhecimento, código aberto, é, não chega a esse patamar, né? É um patamar muito, para mim, Web 2.5 é um patamar de eu quero, mas eu não sou, entendeu? Eu falo porque é bonito, as pessoas gostam, se encantam, mas na prática não é Web3, não é uma coisa centralizada totalmente, não é, tem bastante controle. Mas isso foi o meu entendimento com a interação com o Dino. O Dino, quem não sabe, é o próprio Vinícius Glocal, que eu considero um Dino das webs. E eu passo para o Pablo. Então, eu compreendi, eu conheci o Web3 agora, né, velho? Nem tinha noção da Web 2 nem de Web 3 nem agora 2.5. Aí eu não sei falar muito da Web 2.5 não, mas eu sei que as coisas que eu vi da Web 3 regenerativa, da galera financiando o projeto, as plataformas de código livre, vi que dá para a gente contribuir bastante. Isso contribui bastante, né? Enriquece também a pessoa de conhecimento. A jornada da Agroforest Down abriu um novo horizonte aí para mim, descobrir novas plataformas, a galera trabalhando com jeito de reconhecer o trabalho do outro, trabalhando mais com verdade. Aí eu achei bastante interessante. Estou bem influenciado aí nesse processo agora. Fala aí, Li. Bom, Não, agora vamos voltar. eu não falei, Volta. Vinícius. Ah, não, Não. perdão, é Eli agora, desculpa. Vai lá, Eli, manda ver. Hum, hum. Tô de olho aí, Vinícius. Já perdi até minha frase agora, meu raciocínio. Eu acho que não tem, assim, da Web 2.5, né, para a Web 3, muita diferença, no meu entendimento. Mas eu acredito que ela vem para uma cautela, né? Cautela do que você vai falar, como você vai falar. Porque eu acho que uma está ligada à outra, né? Ainda que possa não ser tão abrangente, né? Mas, assim, elas não têm uma diferença, assim, muito grande, né? Então, eu acho que uma das maiores diferenças lá na qual minha mente se lembra quando se fala, né, a Web 2.5 da Web 3 é justamente em como transmitir a informação, como passar a informação, como é que isso está circulando. E aí eu devolvo para você, porque eu perdi meu raciocínio. Não, agora vamos continuar a roda, vamos continuar o Cypher, vamos continuar a roda. Agora, volta para você, Dero, e você fala o que você achou interessante no que ele falou e no que o Pablo compartilhou. Uhum.
Bom, o Pablo, né, disse que não conhece, achei bem interessante dele pontuar o Web3, né, porque ele tá aí vivendo aí as atmosferas, desculpa, e, e é isso, ser verdadeiro, né? Tipo, não sei, meu. O que que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Não sei, não li, não vi, né, não ouvi, então, o que que eu vou falar disso, né? E a Eli, ela falou desse, né, é, que eu acho que bateu comigo foi essa questão da Eli também perder o raciocínio. Isso acontece nas bombas cognitivas. Achamos que sabemos e na hora que é feita a pergunta, opa, quê? Como assim? Como assim eu não sei? Como assim eu não sei definir isso? É, tá tudo bem, não tem certo e errado aqui. Não, certo, não questão de certo e errado, é um espiral, né? Às vezes a gente tá achando que não sabe, mas uma hora a gente vai saber. Uma hora a gente vai acessar. Tem coisas que a gente está vivendo, não só nessa questão de cripto, às vezes a gente está com outro olhar, assim, para a vida, no sentido de só consumir, talvez, só consumir, só abstrair, desculpa, só absorver e não compartilhar, e não deixar aberto. E tá tudo bem também, não tá. Enfim, essa é uma percepção minha. Talvez eu fale de um jeito mais terapêutico, né? Porque é uma vivência minha, então é uma linguagem que eu tenho. Uma das, né? Então, é isso. É isso que me chamou mais atenção, a sinceridade de ambos. Opa, vai ali. Bom, eu falei que eu perdi o fio da meada porque o Vinícius me cortou, mas na segunda-feira eu também não fiz o check-up, né? Não fiz a última fala, porque ele também me pulou. Então, por isso que eu, tipo, perdi meu raciocínio. Super me desculpa, querida. Aí eu falei, bom, na segunda eu vou deixar quieto, né? Porque vou cortar a pessoa que tá falando? Não. Mas acho que, assim, né? Tanto a Deroila como o Pablo traz nessa questão de como a gente pode falar de algo que a gente não ouviu falar, né? Como é que a gente consegue, né, ter mais relevância, né? De algo que é totalmente diferente do que a gente conhece ou sabe, né? Então foi, assim, uma fala bem interessante disso. A Deruela trouxe essa questão do o que é, né, esse coletivo, ele não tem uma estrutura pré-definida, então a gente consegue se desenvolver ainda mais, né, que essa é uma parte bem legal, né, da gente poder trazer nosso conhecimento, mesmo fragmentado, né, mas ninguém vai dizer que a gente está errado, né? Olha, você, né, só falou uma palavra, né? Não, porque a gente constrói esse conhecimento tudo junto. Né? É que a gente não imagina, né? A gente mal ouviu falar sobre a Web 2, imagina, né? 2.5 lascou a mente do nosso conhecimento, né? Você sai de um lado, vai para o outro, e como que a gente pode trazer aí mais conhecimento sobre isso, né? Mas eu acredito que a Web 2.5 ela vem, é uma transição, né? Ela está ali no meio, ali, né? Mas esse potencial, né, para ajudar ainda mais a aumentar o alcance, ao mesmo tempo pensar, né, do que é que a gente está falando e o como. Tá? Então é bem importante a gente, como eu já disse, né, a gente conhecer a base. Fica mais interessante quando a gente está em outros lugares. A gente passa para quem? Pablo. Então, Pois Pablo, é, você faz o highlight aí do que você achou interessante no que a Deroila e a Eli compartilharam sobre o entendimento delas sobre o Web 2.5. pois é, a Dero deu passou uma visão aí, né? Que os caras da Web 2.5 tá quase indo, tá escondendo o jogo, ou é só são traders, né, que fica só minerando e fazendo grana. Já eu usei a Web 2 bastante e foi bastante produtivo para mim, porque eu ficava só nos fóruns, era a época de software livre na minha vida, Linux.
Então eu estava bastante em fórum com a galera que compartilha conhecimento de software livre, os grupos de hacker ativismo que eu encontrei aí na vida, a galera da Meta Reciclagem. Já a Eli já passou uma visãozinha também, né, de como a Web 2 está no meio entre a Web 2 e a Web 3. E é isso, né? Agora vamos ver como é que vai ficar aí. Agora vamos pegar essa visão sua aí, Vini, que você tem mais uma ampliação aí para mim entender mais. É Então tá, isso. vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é importante destacar, antes de eu compartilhar os links, eu vou fazer uma navegação com vocês bem por alto, assim, da diferença de Web 1 para Web 2, para Web 3, para a gente poder falar da Web 2.5, né? Essa compreensão cibernética que a gente está explorando aqui no WTF 3 Pega Visão Campus. O que eu quero dizer com isso? A compreensão de que a internet é uma extensão imaginativa da nossa capacidade de criação. Ou seja, a, a internet é uma tecnologia, é uma tecnologia que nós criamos para gerar maior tipo assim, para poder transcender a nossa limitação geográfica, certo? Inicialmente numa dinâmica P2P, ou seja, quando se imaginou no século passado, né, na segunda metade do século passado, em especial a partir dos anos 60, 70, mas em especial 80 mesmo, 90, a, essa proposta da internet, né, ela foi justamente para se criar um espaço-tempo que não existe, que é o espaço cibernético. Ou seja, nós criamos um espaço que não existe, literalmente, fisicamente, esse espaço. Então, ele é um espaço de bits e bytes, né, para transcender uma coisa muito real, muito física. Ou seja, onde nós estamos hiperlocalizados geograficamente, biorregionalmente, enfim, planetariamente. Então, nós criamos através de diferentes tecnologias de interconexão, né? Através de tecnologia de rádio, de fibra ótica, né? De eletricidade, de satélite, várias formas da gente se conectar. Ou seja, a nossa imaginação ela é tão forte, né? A nossa capacidade imaginativa ela é tão forte, ela é tão presente, né? No nosso dia a dia, justamente porque a gente não se contenta em apenas enxergar aquilo que a luz do sol, quando bate nossas retinas, né? Chega no cérebro, nos mostra como realidade, que nós inventamos uma tecnologia capaz de nós transcendermos a nossa limitação geográfica, né, em termos planetários, né, em termos regionais e planetários. Então, a partir dessa perspectiva que nós vamos explorar, né, a diferença entre Web 1, Web 2 e Web 3 e falar de Web 2.5. Tá bom assim? Por que eu estou querendo dizer isso? Estou querendo dizer isso que a gente pode considerar a internet uma espécie de exoesqueleto nosso, entendeu? Ciberneticamente falando. Ou seja, é alguma coisa que nós criamos que já faz parte intrínseca do nosso dia a dia. Se tivesse uma forma da gente, a gente aos pouquinhos tá, 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 não só miniaturizando, né, tornando diminuto, miniaturas, né, miniaturizando a tecnologia para ela ficar cada vez mais invisível e cada vez mais incorporada no nosso corpo biofísico, né? Mas nós também já estamos pensando e agindo ciberneticamente. O que eu quero dizer com isso? Para a gente é muito normal, mesmo com toda a manipulação que existe, né, algorítmica
na chamada Web 2, onde estão as Big Techs, que a gente sabe, né, do Meta, do Alphabet, etc., a gente hoje tem uma compreensão de realidade que nenhum imperador, nenhum rei, nenhuma rainha, nenhuma civilização para trás sequer sonhava ter. Ou seja, qualquer pessoa hoje pensa, quando ela imagina a realidade, ela se imagina conectada em qualquer lugar do planeta e até fora do planeta. Em Marte, por exemplo. Então, por exemplo, quando hoje essa tecnologia permite a gente, né, olhar para Marte, não estando fisicamente lá, através daqueles robôs, aqueles rovers são uma extensão nossa, onde tem milhares, milhões, centenas de milhões ou bilhões de olhos olhando o que aquele robô está olhando lá. Ou seja, isso demonstra como a nossa compreensão do que nós somos como espécie é muito equivocada, né? Ou seja, e detalhe, toda essa evolução cibernética, ela não veio, ela veio da própria natureza. Ou seja, nós somos natureza, nós fazemos parte da natureza, né? Somos tão complexos quanto a natureza. Obviamente que a natureza é muito mais complexa que a gente, mas nós somos um produto direto dessa complexidade da natureza. E a gente ter conseguido desenvolver esse tipo de tecnologia para transcender limitações geográficas, para ter olhos e mãos e sensações em qualquer parte do planeta e fora do planeta, tá? Indica o quanto nós somos cibernéticos. Mas, ao mesmo tempo que nós temos essa capacidade plástica, criativa, imaginativa, de gerar todo tipo de exoesqueleto, de nos fazer presentes imaginativamente através de bits e bytes, né? Em qualquer parte do planeta, ou em Marte, ou na Lua, ou com as sondas, né, que estão aí já transcendendo o espaço do sistema solar, né, com as imagens que essas sondas mandam, somos nossos olhos, né, já vendo além dos planetas, né, aqui do interior, digamos assim, do sistema solar, dessa estrela, né, do Sol que nos ilumina. É incrível, gente. Isso é absolutamente incrível, é sensacional, entendeu? Só que, ao mesmo tempo que nós temos essa capacidade, e por sermos plásticos, né, nós somos manipuláveis. Então, o que acontece? O nosso primeiro contato, né, como se fosse uma coisa alienígena, o nosso primeiro contato, né, com, 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 com essa infraestrutura da internet, através da camada de aplicação, a primeira camada de aplicação, que foi o Web 1, foi um primeiro contato muito, muito chocante, né? Para quem vivenciou esse primeiro contato, acessando a internet, eu já estou falando dos provedores mesmo de acesso, estou falando dos BBS dos anos 80, que era uma outra história. Tinha também era uma experiência cibernética também, mas nem de perto era aquela sensação de você estar navegando nesse imaginativo espaço cibernético, com aquele barulhinho do trim, tom, trom, né? E você navegando numa lentidão incrível, mas uma rapidez de pensamento inacreditável, né? Então, a Web 1, ela nos apresentou o espaço cibernético, o ciberespaço, né? A possibilidade do espaço cibernético ser um local da gente se manifestar de uma outra forma, da gente se livrar a gente se livrar literalmente, sabe, de correntes, né? Correntes ideológicas, ou de capturas econômicas, ou de capturas religiosas, ou do que fosse. A possibilidade a gente se repensar, a gente se reimaginar, a gente se repovoar. Olha que loucura. Então esse espaço, então nos anos 80 para 90, especialmente 90, nós
todos nós que sabíamos da existência e da emergência da internet, ciberneticamente falando, nos vimos como cibernautas. Para pensar, gente, como cibernautas, entendeu? A gente estava que nem um astronauta navegando pelo ciberespaço. Imagina o poder disso. Imagina a sedução disso. Imagina o quanto isso dava um arrepio na pele quando você sabia que você estava navegando, né, nesse espaço cibernético. É incrível, incrível. Então, tudo era novo. Pela primeira vez, uma espécie desse planeta criou alguma coisa que veio da natureza, mas que não dependia de hidrogênio, da tabela periódica, né, para ser criado, imaginativamente. Dependia, sim, de, de transações neuronais, ou seja, da gente gastar a nossa pequena eletricidade, né, do nosso cérebro. Mas, claro, para materializar esse espaço, a gente teve que usar, sim, hidrogênio, a tabela periódica, teve que usar materiais, teve que criar tecnologia que não existia, né? Teve que criar tecnologia, teve que literalmente entender como conectar ponto a ponto, teve que ter equipamentos capazes de receber esses sinais de bits e bytes e traduzir isso para uma imagem, teve que criar, teve que adaptar a tela da televisão, né? Televisão, para poder ser uma dinâmica, não ser só uma coisa passiva, ser reativa, de você poder trabalhar em cima dessa tela, ter sua mão em cima dessa tela, né? Através de um ratinho, né? Através do computador, né? Ali do mouse, do ratinho, etc. Tudo isso é extremamente tátil, é extremamente sensorial, né? Então, tudo isso aí fez parte desse renascimento, desse potencial renascimento imaginativo, sensorial da nossa espécie, que foi o nascimento dessa primeira camada chamada Web 1. Até aí deu para pegar, galera? Vou parar aqui para a gente fazer uma rápida apreciação. Começa quem quiser começar. Alô? Oi, vou começar então. Vai lá. O Web 1 foi o início, né? Então, do contato imediato com a imaginação criativa, né? Foi o primeiro passo da imaginação criativa cibernética. Então, era só texto, né, Vini? Era do tempo que era só texto. Era só texto, mas apesar de ser só texto, o fato de saber que você estava olhando para uma tela que não era uma tela de televisão, que era a tela de um computador e que não era simplesmente o sistema operacional do Windows, né? Para você abrindo você estava literalmente saindo de um local, visitando um outro local ciberneticamente. Essa sensação, mesmo vendo imagem e texto, ela era absolutamente arrebatadora. Entendeu, Paulo? Pode crer. Então, eu não peguei essa fase não, mas eu acho que era muito incrível para os caras da época, né, velho? Devia fazer a galera vibrava aí, né? Você já tinha conexão de continente para continente, assim? Era muito difícil. A conexão de continente para continente dependia de um telefone fixo, a ligação era caríssima, pouquíssimas pessoas tinham capacidade, né, de fazer esse tipo de ligação. Só para quem tinha muito recurso, assim, quem tinha muito dinheiro, vamos botar assim. O telefone era propriedade privada, você tinha um mercado negro, um mercado literalmente, né, secundário de venda de linhas telefônicas. Então, essa navegação hackeada, né, através da infraestrutura das operadoras de telefonia fixa, né, porque a telefonia móvel era uma coisa ainda nascente, também era uma coisa impressionante, entendeu? Também era uma coisa muito impressionante. Vamos lá, vamos continuar a apreciação aí, Pablo. Passa aí para Eli ou para Derô, para elas se Passa aí para manifestarem. Deru. Fala, Deru. Ah,
Não sei, eu acho que eu tô, tô tendo uns insights aqui que ainda não consegui processar, então eu vou passar primeiro pra Eli, pra eu conseguir elaborar aqui uma frase, gente. Vai, Eli, é você, que eu tô. Ai, deu pane no meu sistema. Tô tela azul. Bom, passar a bola desse jeito não vale. Mas vamos lá, né? Se eu não me engano, se eu não estiver enganada, do nome, porque eu acho o nome meio complexo, que o Vinícius ajuda aí, que eu acho que o nome da empresa acho que era ARPANET. É isso mesmo, Vinícius? Foi uma das primeiras a fazer conexão à distância. A ARPANET era um projeto do Ministério da Defesa, né? Do governo americano, e foi o É. precursor do que a gente veio chamar de internet. Então, naquela época, né, a Web 1, a função principal era essa coisa de enviar documento, né? Então, como poder chegar mais rápido às informações, né? E vem, né, justamente no período da guerra, né? Então, ela, não é no, se a gente for falar, né, o que é a evolução da Web3, eu acho que, em uma palavra, é justamente esse envio de informação à distância, né? Porque antes a gente só conseguia enviar, né, num modo ainda bem demorado, né, um documento ou falar com alguém. Então, era via carta, que demorava dias ou até mesmo meses, né? Então, né, o crescimento, né, o desenvolvimento da internet, ele começa a se destacar, né, justamente nesse ponto, né, de como essa conexão à distância ela poderia ser encurtada, né, diminuída, né? Então, a relação ela começa justamente aí, tá? De como fazer aí todo esse mecanismo. Os grandes hackers nasceram aí justamente desse período também, né? Não é quando chegou a evolução, não, gente, porque os hackers já existem há um bom tempo. A gente é que. Essa informação que não foram passada para nós, mas eles já estão aí há um bocadinho de tempo, né? Explorando esse mundo aí virtual, né, que hoje existe. Eu vejo que a internet, a Web 1, era ainda discada, era um mecanismo muito mais lento, porém tinha algumas coisas de diferencial que hoje a gente não tem, pelo menos aqui em São Paulo, que é acessar, né, essa conexão. Então, você tinha uma certa, muito mais facilidade, né? Onde eu morava, a gente tinha uma internet dentro do condomínio, que, tipo, você colocava um crédito e usava. E olhando hoje a dificuldade que a gente tem de encontrar bons provedores, eu sinto falta dessa época, meio que discada, né? Mas tinha esse acesso, né? Então hoje você não tem assim mais isso, hoje você fica preso às operadoras, né? Para poder se conectar, né? Então é uma evolução bem grande, mas ao mesmo tempo, quanto nos deixa preso algumas regras, né? A vulnerabilidade. Eu tinha um mouse, o meu primeiro mouse, ele durou quase 10 anos, né? Que tinha a bolinha embaixo, né? Eu já estou esse ano no meu terceiro mouse, né? Então, o quanto a evolução traz também a vulnerabilidade, né? De todo esse mecanismo de busca, né? E eu acho que é interessante a gente ouvir a história, saber, né, como tudo foi construído, né, ao longo desse mais de 30 anos. Eu não esqueço muito desse nome do Ar, 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 ARPANET, porque eu fiz um trabalhozinho então acho que fica meio na mente, assim, né? Qual a primeira empresa que de fato aí foi uma grande contribuição para o desenvolvimento, né, da internet. E aí vem a evolução do porquê www, né, como é que ele surgiu, a importância que ele tem, né, para que de fato a informação chegue até os lugares. Então, Delanira, Dero, aliviei? Te dei uma luz? Você é luz, a estrela Nilo. Viu? Sim, eu acho que deu uma retrospectiva gigantesca. Nossa, minha cabeça tá tudo. Aí, tipo, lembrando é, do Vinícius falando dos primórdios, né, da Web 1.
que ele já falou anteriormente. Aí comecei a associar uma coisa mais para o futuro, que eu acho que, não sei se eu vou falar certo, mas é, Vinícius foi pro Egito uma vez e eles estavam falando de uma internet que não vai, sabe, sem fio, uma parada muito louca, assim, tipo, revolucionária mesmo. Que eu não sei se já foi instalada, mas assim, muito, muito louco, porque usar isso, né, a internet para o meio de comunicação é tudo que a gente falou do Cypher, putz, eu sempre me atrapalho com cyber, com cipher, enfim, desculpa, gente. Mas é uma linguagem, né? É uma linguagem de comunicação. Então, precisamos utilizar essa comunicação para antecipar o tempo, né? Porque, olha só, se eu fosse conversar com o Vinícius, eu tinha que ir para o Rio. Se não tivesse internet, cara, como que ia conversar com o Vinícius? Eu tinha que ir para o Rio, ia demorar algumas horas, né? E, enfim, toda vez eu teria que ir conversar com ele, ou conversar mesmo com o próprio Pablo, que está na Bahia, eu teria que ir para a Bahia. E olha que maravilhoso a gente conseguir essa comunicação através da internet. Então, ela é benéfica, há algum tempo muito benéfica, essa internet que é visível. Mas e essa internet que não é visível, não é que ela seja invisível, mas é que ela não está em acesso para todos, para acesso para alguns. Tem essas restrições, porque não é todo mundo que tem conhecimento sobre essa linguagem, como funciona. Aí algumas pessoas utilizam para fazer qualquer tipo de venda, né, qualquer tipo de comunicação, né, comunicação que fere um pouco da moralidade de algumas pessoas, principalmente dos cristãos, falei errado, mas tudo bem, sai errado mesmo. Não vou acertar, às vezes tudo certo também. E aí eu fiquei assim, caracas. Bom, agora vamos adiante. Passo para você, Vinícius. Eu não estou lembrado, Neruda, se você estava presente. Eu acho que ele estava, certamente o Pablo não estava, quando a gente fez a detonação bomba cognitiva sobre Deep Web, Dark Web. Estava presente? Sim, Você esqueceu de tudo? quase. Não, mas deixa eu explicar, também tem uma explicação. Eu sou Hum. serena, tenho uma boa memória e tal, mas se eu passo uns picos de estresse, eu tenho lapsos de memória. Isso que aconteceu nessas últimas semanas, tive um estresse muito grande, tive lapsos de memória. Então, é isso, tá, gente? Desculpa. Tudo... Não, não tem que desculpar nada, não, só isso. Para quem não sabe, a gente fez detonação cognitiva, né, uma detonação de uma bomba cognitiva para falar de dark web, deep web, a diferença disso para a web. Não é o nosso enfoque hoje aqui, a gente quer falar de web 2.5. Eu estou fazendo uma navegação com vocês lúdica, imaginativa, cibernética, para vocês terem um outro entendimento de internet, que não esse entendimento corrente que nós temos de internet, certo? Essa que foi a intenção nesse primeiro momento. Nesse segundo momento agora, eu vou dar elementos para vocês entenderem a diferença entre as camadas de internet. Esse material ele foi usado para o webinar da Gavia Angels, que o Herrê fez no início do ano. A Deruila viu esse material. De todo mundo aqui, eu acho que foi a Deru que já viu esse material. Acho que ele não tinha visto esse material ainda, e nem muito menos o Pablo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha juntos, né? Então, afinal de contas, abriu aí? Abriu, né? Então, assim, o que essa primeira camada de internet chamada Web 1, né? Ela nasceu quando e ela deixou de existir quando? Ela nasceu lá em 1989, no finalzinho, né? Dos anos 80 e início dos anos 90. E ela deixou de existir como camada de aplicação, quer dizer, ela continua existindo, mas ela deixou de ter importância como camada de aplicação em 2004. Então, e o volume de pessoas que fizeram uma experimentação dessa internet, boa parte delas nos Estados Unidos, tá, gente? E aí você pega também Canadá, Europa, menos pessoas, América Central, América. Aí você vai assim, né? Escadinha. Estados Unidos, Canadá, Europa, aí você vem América Central, América do Sul, África, entendeu? Tipo assim, Ásia, perdão, Ásia tá logo aqui, peraí. Então você tem Estados Unidos, né? Você tem Canadá, você tem
em terceiro lugar, né, disputando Europa e Ásia, né? A Ásia é muito complexo, a Ásia tem muitas realidades diferentes. Aí você tem América Central, depois você tem América do Sul, depois você tem África, né? Aí você ainda tem a Oceania. A Oceania vai ficar entre Ásia e América Central, né? Então, esses 40 milhões estão basicamente concentrados nos três primeiros, tá? Então, a experiência de Web 1 ela foi muito rala e rarefeita para as Américas Centrais e América do Sul, né? E você teve um total de 40 milhões de pessoas, correto? E a Web 1, essa camada de aplicação, que era uma navegação lenta, como ele falou, navegação de texto e de imagem, né? Através de era feita de forma descentralizada para distribuída, porque cada pessoa com seu computador ela sustentava ela literalmente era um nodo da rede, era um nodo, o computador, né, da pessoa, que é a extensão da pessoa, era um nodo da rede, então ela sustentava a existência do espaço internet. Então, o que você tinha? Você tinha uma dinâmica P2P de transmissão de pacote de dados entre os nodos, né? Você tinha era totalmente código aberto, open source, né? As páginas eram estáticas, mas a navegação não, né? Os buscadores não eram algoritmizados, ou seja, eles não estavam buscando coisas para satisfazer a sua vontade de consumo, né? Os navegadores não eram assim, né? Um momentinho só. Eu acho que o Alexandre Monteiro é o Alê, né? Tá chegando aí. E aí você tinha o acesso era discado, como ele falou, né? A gente tinha a quarta versão do protocolo de internet, o IPv4, que era um protocolo muito mais simples do que o V1, o V2 e o V3. Poucas pessoas sabem de como foi essa dinâmica de a gente encontrar um protocolo de internet que agradasse a gregos e troianos, né? E o IPv4 foi esse protocolo, né? Você tinha uma internet descentralizada para distribuída. Olha que fantástico, né? Uma camada de internet centralizada para distribuída. Então, e a gente tinha o conceito de ciberespaço, né? Onde os principais atratores eram justamente a criação de navegadores e buscadores, basicamente. Tá? Então, essa internet, ela é uma internet, essa camada de internet era uma camada de internet altamente fértil em termos de imaginação, entendeu? O grau de fertilidade, o grau de possibilidades, né, dessa camada de internet, apesar das suas limitações tecnológicas, assim, de navegabilidade, né, de velocidade, aquela coisa toda, instigou muitas pessoas, pelo menos dessas 40 milhões de pessoas, de imaginar a possibilidade de a gente se recriar como espécie, né? Isso é bem legal. Então, essa é a Web 1, correto? Deixa eu dar um espaço aqui para o Alê. Bem-vindo aí, Alê. Está com a gente aí, Alexandre? Alexandre? Bem, vamos continuar aqui. E aí, o que acontecia? Aí quando, lá em 2004, aí, como é essa camada de internet, né? Ela não era... Isso é muito importante vocês entenderem, galera. A Web 1 não era a cópia xerox do tipo de sociedade que somos. Entendeu o que eu estou falando? Vou falar de novo. A Web 1 não era a cópia xerox do tipo de sociedade que somos, ou que éramos e que continuamos sendo. Ou seja, uma sociedade baseada no consumo, uma sociedade baseada no ter, mais do que no ser. Uma sociedade baseada na materialidade, uma sociedade baseada na falsa competição, né, ou na competição histriônica, uma sociedade baseada na categorização, na divisão de classes, ou seja, sociedade hierarquizada, né? Então, nós éramos um tipo de... Esse é o tipo de sociedade que éramos e continuamos sendo em grande medida, né?
e a Web 1 não era a cópia Xerox dessa sociedade, correto? Ou seja, ela era a possibilidade de nos repensarmos como sociedade, como espécie, como ser humano. Só que isso não dava dinheiro, certo? Isso não dava dinheiro. E quem estava ali atrás, né, quando a coisa deixou de ser um projeto governamental, né, dos Estados Unidos e passou a ser um projeto universitário, passou a flertar com a cultura do commons, do comum, e depois caiu no colo, né, do chamado Vale do Silício, nos anos 80 para 90, tudo que foi criado ali, Yahoo, o Google no final, etc., foi criado com a intenção de dar dinheiro, tá? Com a intenção de dar dinheiro. Só que essa Web 1, da forma como ela está estruturada, ela não dava dinheiro, não dava retorno. Aí é que surge a Web 2. Tá? A Web 2 foi, literalmente, a forma pela qual, tá, os investidores de capital de risco, né, o Vale do Silício, aqueles entusiastas, né, do ciberespaço, entusiastas que estavam vendo ali uma oportunidade de ganhar muito dinheiro, né, entenderam que ela seria a saída para que o espaço de internet fosse também um espaço de reprodução da sociedade como somos, um espaço onde a gente está literalmente digitalizando, né, reproduzindo o tipo de sociedade que somos. Ou seja, então você começa a levar para o espaço cibernético, né, teletransportar bits e bytes para a cibernética, o comércio, por exemplo. Aí você cria comércio virtual, se começa a digitalizar as empresas, né? Os governos. Vocês entendem o que eu estou falando? Ou seja, o espaço cibernético ele passa a ser ocupado pelo tipo de sociedade que éramos e continuamos sendo. Então, e a tecnologia para fazer isso teve que mudar radicalmente. Não dava mais para ser uma internet sustentada pelas pessoas e não pelas organizações. Não dava mais para ser uma internet sustentada ponto a ponto pelo computador das pessoas. Ela tinha que ser uma internet onde de cliente e servidor, uma internet onde você estaria hospedando o seu conteúdo, tá, numa nuvem, num data center, num cliente servidor. Então, quando essa infraestrutura de internet, né, ela começou a surgir e a navegação não era só navegação, a navegação agora era algoritmizada, né? Ela era uma navegação interessada em saber por onde você estava navegando, para saber o que podia vender para você, né? Então, quando começa a ter esse movimento, você começa a ter o nascimento da Web 2. Então, a Web 2 nasce em 2005 e vem até os dias atuais. Tá? Para vocês terem uma noção, só no ano passado, em termos de comércio eletrônico, né, a Web 2 gerou 6,3 trilhões de dólares só de comércio eletrônico. Né, de comércio eletrônico. E hoje engalfa 5 bilhões de pessoas. Não é a humanidade inteira, mas 5 bilhões de pessoas. Então, a Web 2 são esses navegadores algoritmizados. Né? Ela é corporativa, né? Porque ela também é estadocêntrica. Ou seja, os países começaram a se interessar pela internet através da Web 2. Eles passaram a ter seus domínios, .br, .us, né? Tudo bonitinho. Ou seja, a Web 2 foi literalmente a digitalização das sociedades que éramos e continuamos sendo, né? No conceito de Estado-nação, no conceito de mercados, no conceito de governos e daí por diante. Deixamos de ser cibernautas e passamos a ser usuários e consumidores na Web 2. Na Web 2 nós somos tratados como usuários, como consumidores. Por quê? Porque ela é fidedignamente ela é a versão digital do tipo de sociedade que nos tornamos. Correto? Ela não é open source, ela é closed source, né? São páginas dinâmicas, né? Os buscadores vão aonde está o seu interesse de consumo, né?
Ou seja, você não tem mais a descoberta de coisas novas. É tudo baseado no seu interesse de consumo. Então, ela é centralizada, né? Ou seja, ela está centralizada nas big techs, né? Ou seja, está centralizada nos data centers, né? Nas nuvens da Meta, da Alphabet, da Amazon, né? Do ex-Twitter, e ainda vai por diante. Entende? Olha o poder que essas big techs têm nas mãos, né? De 5 bilhões de pessoas. Todos os dados que essas pessoas geram todo dia não são dessas pessoas, são dessas big techs. Ou seja, são desses conglomerados tecnológicos, né, de tecnologia de informação e comunicação gigantescos. Nunca houve antes, tipo assim, o Império Romano nem se compara a um alfabeto, por exemplo. Pra vocês terem uma noção. Então, com todos os dados, você deixa de ser aquele cara, aquele cibernauta, você passa a ser só um usuário. Os seus dados viram matéria-prima para eles criarem todo tipo de produto para você continuar consumindo, consumindo e hiperconsumindo. Essa é a internet, é a Web 2, correto? E a gente começa a criar uma cultura de aplicativos para essa Web 2. Então, a gente começa, a Web 2 deixa de estar só no computador e ela passa a estar no celular, através de aplicativos, né? E aí, a Web 2, para muita gente, dependendo da idade, né? Da idade das pessoas, para muita gente, a Web 2 é a Alphabet, é a Meta, é a Amazon. Ou seja, a internet são essas big techs e não a possibilidade, sabe, de você descobrir ponto a ponto outras realidades, outros contextos, como foi o Web. Pegaram? Então você tem o principal veículo de investimento são todo tipo de gadgets, né? Que não está mais só restrito, como vocês sabem, a notebook, PC e celular, né? Está nos relógios, está na geladeira, está na internet das coisas. E aí são as mídias sociais, são os games, são os streaming, são os mensageiros, tipo WhatsApp, Telegram, mobilidade, serviços, delivery, né? Enfim, aluguéis, big data, biodata, meios de pagamento, e ainda vai por diante. Pegaram a Web 2? Essa é a Web 2. Ela está aí até hoje. Poderosíssima. Uma concentração econômica e uma capacidade de mexer com a realidade política, institucional, religiosa de qualquer país do planeta. Essa é a Web 2. A Web 3, ela é completamente diferente. Tá? Ela é uma camada de aplicativos descentralizadas sobre a Web 2. Certo? Ela está gerando uma nova forma de se ciberrelacionar com a internet. Então, o potencial que a Web3 tem é da gente ressignificar nossa relação com a internet. Esse é o principal, né? A principal questão da Web3. E aqui você vê que o panorama cibernético da Web3 é completamente diferente do panorama cibernético da Web2. Porque na Web3, a gente está resgatando a capacidade de deixar de ser centralizada e passar a ser descentralizada, por exemplo. Na Web3, a gente não é mais seguidor, a gente faz parte de comunidade. A gente gera comunidade, faz parte de comunidade. Na Web3, o código é completamente aberto. A sua navegação ela é protegida criptograficamente, né? Você tem uma ecologia de diferentes formas de você fazer as transações, os registros dos seus dados, né? Tem a possibilidade da vida, aplicativos centralizados que não precisam estar rodando, né? Tá sendo instalados na Amazon, na Microsoft, no Google, nada disso. Correto? Está criando uma infraestrutura de bens públicos, né? Olha só que coisa incrível, né? Mantidos por comunidades que são ao mesmo tempo donos, mas ao mesmo tempo é aberto para que outros possam ser donos também. Então, é um outro conceito de bem público que é muito diferente do conceito de bem público que a gente tem na sociedade, em geral.
E ela foi criada a partir do Bitcoin em 2009, vem até hoje. E o conceito de Web3 mesmo foi criado por um dos cofundadores do Ethereum, que é o Gary, se não me engano. Gary ou Gabe, esqueci o nome, daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Ele é um fundador da Polkadot, né? Ele que criou o conceito de Web3, né? Em 2014. Né? Mas isso tudo aqui que eu coloquei de forma bem resumida, ninguém tinha essa noção toda lá atrás, né? De 2009 para cá. Isso aqui, essa noção toda foi sendo criada com o tempo, né? Essa noção. E a Web3 hoje, ela representa algo em torno de 50 a 60 milhões de pessoas, a Web3 hoje. Maior do que foi a Web. E já tem um total de 1,45 a 2 trilhões de dólares através do mercado cripto disponibilizados nesse tipo de Web3. Bem, agora que eu fiz uma navegação rápida com vocês, sim, tem carteiras, tem, enfim, aquela coisa toda que nós já conversamos. Agora que eu fiz essa navegação também por alto com vocês, que vocês entenderam a diferença da Web 1 para a Web 2 para a Web 3, a gente pode falar da Web 2.5. O que é a Web 2.5, afinal de contas? É a Web 2 disfarçada de Web 3. Pegaram? A Web 2.5 é a Web 2 disfarçada de Web 3, ou seja, essas grandes big techs com as grandes empresas, né, tipo uma Mastercard, querendo fazer a custódia do seu dado, do seu bem, de forma criptográfica e te vendendo um conceito que, na realidade, não é de Web 3, é de Web 2. Então, era isso que eu queria falar para vocês aqui, para vocês poderem fazer uma reflexão, a gente fazer uma última reflexão juntos. Paro para a gente poder fazer uma apreciação. Vamos lá. Começando aí por quem quiser. Aí eu vou mostrar um case para vocês de Web 2.5 aqui. Eu já separei para mostrar para vocês. Ainda bem que você parou, viu? Porque, olha... Já estava estralando o coco aqui. Já estava aqui, tipo assim... Não que seja muita informação, como eu já disse, né? A gente já viu em algum momento, mas o quanto a gente precisa gravar na mente, né? Um pouco de tudo isso. E eu escrevi, para não, né? A gente não se perder aqui no que a gente não está falando, né? Então, eu entendi, né, que na minha compreensão, a Web 1, quando ela surgiu, ela não tinha essa questão ainda de lucro. Né? Era uma internet em que ainda não tinha toda a publicidade e o marketing que hoje existe. Então, naquela época, a gente tinha aí uma conexão diferenciada, né? Na verdade, a gente mantinha mesmo, né, a conexão. Então, você pagava, né, pelos dados, pelos pulsos, que às vezes, não é, você pagava por algo, mas você não usava também, né? Porque só até fazer até a conexão ir, você já tinha perdido todo o seu crédito, né, que você tinha colocado. E é um espaço, não é, que não é lucrativo, e a gente sabe, né, que a nossa sociedade, tudo que não tem lucro, não é, financeiro, tende a não ter certo interesse e nem muito investimento. Não é? Mas para que de fato pudesse ter aí um grande crescimento, né, que tem toda essa mudança, né, da Web 1 para da Web 1 para a Web 2. Né? Quando ela passa a realmente ser corporativa, passa de fato a gente ver muito mais comercial, muito mais propaganda do que tinha antes. E é até interessante falando de propaganda, né? Porque se a gente for lembrar mesmo, na verdade, né, na Web 1, né, você navegava mesmo. Né? Hoje você praticamente passa a se deixar o seu tempo todo tentando fechar telas, que aparece aí quando você está navegando, então né, você tem que ir lá e ficar só no xizinho. E se você não quiser ter esses anúncios, você tem que aí pagar, né, para ter uma certa exclusividade. Né? Então, se você não tem exclusividade, você vai continuar aí recebendo aí toda essas mensagens. Eu volto a falar, né, a Web 1 ela surgiu com a questão de
ser esse correspondente de informações, né, pessoais, querendo ou não, que não tinha toda uma segurança, né? Então, você dependia de uma conexão, né, bem vulnerável, né, entre um destino e o outro. A Web 2 realmente vem aí para trazer como ganhar, né, dinheiro na internet, como podemos de fato aí ter ser remunerado, né? E aí a gente passa a estar né, deixa de estar no controle, né, e passa a depender, né, das empresas corporativas para navegar, né, navegar com essa tal segurança que começa a ser aí oferecida, né? E quando chega na Web3, vem aí também com esse mesmo slogan, né? De que para você ter mais segurança, você tem que fazer isso, assado, cozido, frito e temperado, né? Então, o usuário, né, a gente fala, deixa de ser